Bom dia a todos! O que é propósito, afinal? Hoje nós iremos falar sobre esse mundo onde muitas pessoas têm dúvidas, muitas pessoas se questionam, se vivem do próprio propósito. E a gente vai quebrar algumas crenças necessárias. Muitas vezes ouvimos que propósito é encontrar o que viemos fazer aqui. Essa definição ela é muito limitada, porque isso nos leva automaticamente a confundir propósito com tarefa, com meta, com coisas que eu preciso cumprir, muitas vezes até com a nossa profissão. Imagina, se você fica sem uma profissão, você não tem um propósito? Propósito vai muito, muito além disso. Propósito não é aquilo que você faz, não está ligado às tarefas, não está ligado à meta, não tem nada a ver com isso. Propósito é além. Deixa eu dar as boas-vindas aqui para o pessoal que está chegando na live, sejam todos bem-vindos. Quem vai assistir a live depois no gravado, passa um pouquinho que eu quero conversar com a minha clientada, com as minhas almas amigas, com as minhas amigas. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Hoje o nosso tema, né, para quem já é minha aluna, eu não vou falar de propósito no sentido de descobrir algo, tá? Vai ser uma coisa muito além, mais profunda. Então vocês fiquem aqui comigo. Me deem bom dia aqui, por favor. Como é que vocês estão se sentindo? Ontem eu tive alguns afazeres diferentes, eu tive coisas para fazer no externo e acabou que eu tive que desmarcar algumas sessões que eu tinha ontem na parte da manhã, na parte ali do início da tarde, né? Mas a Luísa, que é uma das minhas assistentes, ela me mandou mensagem falando que o pessoal estava relatando, sentindo, né? Relatando coisas que estavam sentindo. Sentindo desânimo, sentindo cansaço energético. A gente vai falar sobre isso no final da live, tá? No final da live eu vou conversar com vocês sobre isso, né? A gente tá num processo de transição aí do planeta, do Sol, então tudo isso tá influenciando na nossa rotina, nas nossas emoções. Quanto mais luz, mais sombra, né? Então a gente tá vendo o Sol aí, as coisas que estão acontecendo, o Sol está, se já não aconteceu totalmente, né, a inversão do Sol, e isso traz o que pra gente? Mais luz, né? O Sol, essa energia maravilhosa, Yang, o masculino, a força, a sabedoria. Então a gente vai falar sobre isso no final da live, tá bom? Como é que vocês estão? Vocês estão se sentindo bem? Como que tá sendo para vocês esse início de ano? Eu quero muito que vocês coloquem aqui para mim, pra gente poder trocar esse assunto, tá? Para eu poder contribuir, ser canal de passagem, de contribuição para vocês e não ficar aqui dando palestrinha apenas, né? Porque a live, o sentido da live é esse. É óbvio que eu vou trazer um tema para vocês, a gente vai conversar sobre esse tema, mas a intenção da live é sempre me conectar com vocês, né? E quem ainda não é meu aluno, se sentir vontade, vir ser meu aluno. Hoje eu tenho a Academia Alma em Ação, onde eu chamo as minhas lindas, né, as lindezas que participam de Almas Amigas. É um espaço seguro, sagrado, onde eu trago informações. A gente tem muita coisa ligado à terapia, né? Terapia no sentido de é um espaço para a gente poder se vulnerabilizar, para a gente poder falar. É lá que a gente faz isso, né? É um grupo que você paga uma mensalidade e aí você participa, mas principalmente é um espaço para a mulher poder falar. Lá eu te dou ouvidos, né? Lá eu consigo te dar ouvidos. E óbvio, quando eu não consigo te dar ouvidos lá, eu tenho uma equipe que ajuda. E essa equipe é uma equipe muito amorosa, muito querida, muito responsável, tá? Nossas lives de quarta-feira. Toda quarta-feira, Aurora da Consciência, 5h30 da manhã. A gente vai começar o dia na mais alta frequência, trazendo para você uma dose certa, né? Daquilo que você... Às vezes, as pessoas elas estão passando aqui no Instagram e aí olha, nossa, olha que tema interessante esse. Vou parar para ver
essa mulher falando? Quem que é essa louca que tá falando aí no Instagram, né? E aí, às vezes, a pessoa ela se conecta aqui com o assunto. Gente, todos nós tivemos grandes desafios em 2024. 2024, para muitas pessoas, para mim inclusive, foi um soco no estômago. Porque foi um ano que a gente viu muita coisa, muitas crenças caíram. Eu própria tive ali processos energéticos, emocionais muito, muito, muito desafiadores. E isso foi necessário, né? Porque agora em 2025 é um ano de finalização. A gente realmente finaliza. E quando a gente finaliza, gente, não quer dizer que vai precisar finalizar e aí depois de um tempo começa algo novo. Existem coisas que são meio que ininterruptas, né? Algo acontece aqui, já acontece outra coisa ali. Então, muitas vezes, um ciclo está se encerrando e o outro ele já está iniciando. Só que se eu vivo muito no automático, que é a problemática da humanidade, viver no automático. As pessoas não param para viver aquilo que precisa se viver naquele momento. Gente, são coisas tão simples, mas que precisa ser dito. Porque a humanidade, com essa coisa de internet, com essa coisa de rede social, está cada vez mais, as pessoas elas estão viciadas em dopamina. As pessoas elas têm o vício da sensação, né? O prazer mental, você fica entupindo a tua mente com um monte de coisas e você não aterra, você não traz isso para o sentido. Tanto que assim, todas as aulas que eu dou, o que eu falo para minhas alunas? Tira da cabeça, escreve. Não é para digitar, é para escrever. Quando a gente escreve as coisas, a gente cria sinapses diferentes, gente. Na verdade, você está mandando uma mensagem de que você precisa resolver algo. E quando você vai lá e resolve esse algo, gente, simplesmente sai do seu HD. Você consegue tirar isso. Aquilo não fica impregnado. Então, o que você vê hoje na humanidade? Pessoas impregnadas de coisas. Gente, o que tem a ver o diacho do negócio do Trump ontem com a nossa vida? Vai viver tua vida. Eu vi um monte de espiritualista falando assim, ai, porque foi cheio de simbolismo. Claro que é, gente, cheio de simbolismo. O cara sabe o que tá fazendo, eles sabem. Mas agora, isso não influencia em nada a tua vida. Você ter uma prática de auto-amor influencia a tua vida. Você ter uma prática matinal onde você fala com a tua ancestralidade, com a tua espiritualidade, isso muda a tua vida. A gente precisa parar de acreditar nessas narrativas que esse povo global fala, gente, para viver a nossa realidade, para viver a nossa vida. Pra que eu quero saber se o fulano de tal vai não sei o que lá, não sei das quantas? Porque o que mais tem aqui na internet são os mensageiros do apocalipse. É o que mais tem aqui, né? Tem pessoas que estão falando que vai ter a terceira G. E nunca aconteceu, né? Então, assim, pra que essa galera fica fazendo isso? Pra quê? Para criar em você um espaço, você pensar isso, colapsar isso e eles terem autorização. Vai dar autorização para tua vida. Vai viver na plenitude da tua vida. Ontem à noite, quando eu peguei o celular, eu tinha milhares de mensagens da Luísa falando assim, Ana, o pessoal tá perguntando um monte de coisa. Coisas que eu ensino, eu respondi. Agora, coisas que eu não ensino, não vou, gente. Não tem como, porque eu não ensino. Como é que eu vou dar meu pitaco, né? Meu achismo? Não vou. Emoções intensas por aqui nessa última semana. Não sei se foi a lua cheia em Câncer que afetou a canceriana aqui. Olha só que interessante. Canceriana, lua cheia em Câncer. Com certeza. E mais uma coisa, né? Marte está retrógrado. Então, o que a gente vê? Quando Marte está retrógrado, Marte é um planeta que fala muito de guerra, fala muito de ações, é um planeta de fogo. Então, quando a gente vê uma lua cheia em Câncer, que são emoções, né? Lua fala muito sobre as nossas emoções, também sobre o nosso mental.
E câncer, né, é um signo muito mais emocionado, vamos dizer assim. Então tudo isso corrobora, Daisy, com certeza. E uma outra coisa, né? Estão acontecendo coisas aí que vão trazer à tona situações nossas que a gente mascarou, que a gente guardou, que a gente... Sabe os porões? Os porões foram abertos, gente. Por isso que eu falo para vocês desde que eu tô aqui, né? Façam terapia. Vem fazer terapia. Vem fazer uma sessão comigo de diagnóstico. Vamos conversar sobre a sua situação. Se for algo energético no sentido emocional, eu consigo te ajudar, eu consigo te orientar, eu consigo trazer clareza para esses porões, né? E para isso a gente tem técnicas, a gente tem ferramenta, mas muitas das vezes a mulher ela precisa de um espaço de escuta, né? Ela precisa se escutar, ela precisa falar aquilo que, enfim, ela vive, tá? A Ana, por aqui sigo em processos de descobertas e quebras de padrões, é isso aí. A gente não pode parar, não pode mais embotar. Eu falo muito isso para minhas clientes. O que é o embotar? E tem muita gente que faz isso, tá? Aconteceu uma situação. Ah, eu não vou lidar com isso aqui agora, não. Agora eu não tenho condição de lidar com isso, então deixa eu jogar aqui por inconsciente. Porque quantas coisinhas eu já não joguei pro inconsciente, né? Então deixa eu jogar aqui e quando der eu resolvo. Esse quando der eu resolvo já criou uma raiz em você. Já criou uma raiz em você. Dependendo do que for, se for algo que você pensa, sente, mas não resolve, vai virar uma cristalização. Pode ser que vire uma doença, pode ser que vire um câncer, pode ser que vire qualquer coisa, gente. Qualquer coisa. Então, a gente precisa de fato não embotar mais, resolver. Eu falo para minhas alunas que à noite a gente precisa ter um espaço, nem se for de 2, 5 minutos, de você parar para você entender como foi seu dia. Cara, hoje eu briguei com o vizinho, foi péssimo. Por que eu me deixei sucumbir desse jeito? E aí, existem pessoas que são, né, inteligentes, que estudam muito, aí as pessoas chegam e falam assim, não, mas eu fiz isso porque, por exemplo, porque Marte está retrógrado. Aí você coloca a responsabilidade em Marte. Você não coloca a responsabilidade em você. A autorresponsabilidade é muito necessária, gente, porque esse rolê aqui é nosso. Ninguém vai salvar a gente, a não ser a gente mesmo. Muitos mestres, muitos seres encarnados passaram aqui para nos ensinar um caminho, mas não é para fazer esse caminho por nós. Para cada um foi dada uma vida. E o que a mulher faz na vida dela? Ela quer dar conta da vida dos outros, ao invés de dar conta da vida dela. Gente, segunda-feira, eu e a Alessandra, a gente falou isso na live Almoça Comigo, porque toda segunda-feira, meio-dia, eu e a Alessandra, minha sócia, a gente faz uma live semanal para o universo feminino. A gente traz muitas coisas desse universo feminino, coisas tangíveis para vocês utilizarem, para vocês conseguirem mudar a rotina de vocês, para vocês terem mais prazer na vida. Prazer genuíno, não é aquele prazer do vício da dopamina, tá? Esse vício dopaminérgico que a humanidade ela tá muito viciada. Então, eu falei muito sobre isso na live. A mulher, ela quer dar conta de tudo e de todos, ela não consegue dar conta dela. E aí, você quer pagar para alguém descobrir o seu propósito. Como que você delega as suas próprias descobertas para outras pessoas, para terapeutas, para seres humanos que estão lascados, assim como você? A gente está encarnado, a gente está um pouquinho lascado, gente. É dessa forma. Então vamos começar, né? O que é propósito, afinal? Muitas vezes a gente escuta que propósito é o que eu vim fazer aqui. Essa definição ela tá limitada, não tem nada a ver com o que eu vim fazer aqui. O que eu vim fazer aqui é algo que eu vim fazer aqui. Propósito não tá ligado à tarefa, à meta. É muito além disso. Escuta isso com seu coração, ó. Propósito não é o que você faz, é o que você é.
É o alinhamento profundo com a essência da sua alma, com aquilo que te move. O que dá significado à tua existência? O que move? O que faz o seu coração vibrar? O que faz os seus olhos brilharem? Propósito não está restrito a um papel, a uma carreira, mas propósito permeia todas essas áreas, porque é a essência de quem você é. Você não pode cumprir o seu propósito, porque ele não é para ser cumprido, ele é para ser vivido. E você pode se realizar dentro do seu propósito em qualquer contexto. Desde o mais simples gesto de bondade, de ação genuína, assim como algo grandioso. Porque propósito é sobre você viver alinhado com a verdade do seu coração. Quando a gente fala a verdade do nosso coração, a gente não está falando da verdade que está escrita em livros. A gente não está falando de verdade que está em manuscrito, gente. Eu estou estudando isso e eu descobri o meu propósito. Não é dessa forma. Propósito é aquilo que faz o seu coração querer contribuir, é aquilo que você é. Por exemplo, existem pessoas que são pessoas... Vou tentar dar um exemplo prático disso. Existem pessoas, né? E aqui eu não estou falando de trauma, que a pessoa teve um trauma e ali, enfim. A pessoa, ela é uma pessoa muito objetiva. Ela é uma pessoa muito ligada a questões objetivas. Ela não é muito de fazer firula, de ficar fazendo curva. Ela é direta, é uma pessoa que fala o que pensa, né? Imagina para essa pessoa, por exemplo, ela ter que virar uma pessoa extremamente emocional. Uma pessoa extremamente que eu não gosto dessa palavra, mas eu vou usar isso. Uma pessoa mimizenta, né? Viram, por que isso, por que aquilo outro, vira aquela firulinha, sabe? Gente, não tem como. Por quê? Porque não é da essência dessa pessoa. Essa pessoa é uma pessoa mais direta. Essa pessoa é uma pessoa mais objetiva, mais racional. Isso não quer dizer que ela não possa trabalhar o emocional nela, deve, porque se o ser humano não trabalha o emocional dele aqui, gente, a gente tá ferrado. Aqui na Terra, enquanto a gente não trabalhar o nosso emocional, a gente tá lascado, tá? A gente precisa trabalhar o emocional. Em outras dimensões, em outros universos não, né? Nesse aqui. Em outros planetas, a galera não tem esse emocional como a gente tem. Não tem. Aqui nós temos. Então a gente precisa saber lidar com isso. O emocional é uma grande chave, tanto para elevar quanto para cair, né? É o emocional que faz a gente criar coisas, tá? E aí a humanidade, ela tá criando miséria, ela tá criando caos. Por quê? Porque é óbvio, né, gente, que tem as influências aí, mas enfim, muito é porque a gente tá embotado, porque a gente não consegue lidar com as coisas aradas que a gente precisa. Você lida com as suas emoções? Comenta aí pra mim. Seja sincero, você lida com as suas emoções ou você tá no grupo do vitimismo? Que você se coloca como vítima, você se coloca como aquele que fica reclamando o tempo todo tá reclamando, ou o tempo todo tá colocando a culpa no outro. E existe um grupo de mulheres também, gente, que são aquelas que se punem, se culpam o tempo todo, puxa totalmente a responsabilidade de tudo. Não é que não é pra gente puxar, mas não é para usar a responsabilidade para se culpar, para pegar o chicote emocional e ficar se batendo. Não é, tá? Então, por que a gente confunde propósito com tarefa? É bem interessante a gente entender essa coisa, né? Porque quando eu entendo a raiz disso, eu começo a... sabe aqueles estralinhos?
entendi, entendi. E quando você entende, você consegue integrar e soltar, tá? Dissolver isso. A gente confunde propósito com tarefa porque a gente vive em uma sociedade que está orientada por resultado. A sociedade, ela tá orientada. A sociedade fala o quê? Valorizar o fazer mais do que ser. Aí eu acabo entrando no que eu tenho, no que eu tenho, naquilo que eu ostento, naquilo que eu acumulo. E aí eu vou entrando no apego. Sofrimento, gente. Todas as vezes que eu valorizar mais o fazer do que o ser, eu tô lascada. Por isso que muitas pessoas associam propósito com conquista externa. Uma profissão, um projeto, uma meta de vida. Meta de vida não é propósito. Não é, gente. Mas o propósito, ele não está em você alcançar algo, mas sim na energia da intenção que vem daqui de você, né? Aquilo que você coloca de intenção em cada ação, isso é seu propósito. Se, por exemplo, eu faço tudo com muita dedicação, né? Não é esforço, tá? Mas ali tem uma dedicação, tem uma intenção colocada. Eu tô trabalhando dentro do meu propósito, porque é o que eu sou. Por exemplo, quando as minhas alunas chegam com novos projetos para mim, eu amo poder contribuir. Por quê? Porque isso é muito do que eu sou. Eu sou essa pessoa que emano coragem para as pessoas, confiança. Por quê? Porque isso é meu, né? Eu vim com isso já destravado, mas não é que a Ana é a corajosa, a confiante. Não, não é isso. Mas eu consigo trazer para as pessoas esse sentido de vai dar certo, né? É como se fosse abrir um caminho para as pessoas, inovar, trazer essa inovação de ajudar as pessoas a realizar um novo. Isso é muito importante. Quando você vai se conhecendo, você vai conseguindo contribuir mais para as pessoas. Porque você contribui mais para você, porque de nada adianta eu querer contribuir só com a humanidade e não contribuo para mim. Então, como que eu faço para descobrir, né, o meu propósito? Descobrir o propósito é um processo de conexão interior. Claro que existem coisas que podem ajudar, o seu mapa pode te ajudar. Eu tenho uma consultoria que eu chamo Pitoniza. Nessa consultoria a gente fala muito das coisas que você veio realizar, coisas que são suas, né? Mas olha que perguntas importantes que você pode fazer na tua vida. O que me faz sentir viva e plena? Quais valores que são inegociáveis para mim? Cara, eu preciso, por exemplo, as minhas manhãs hoje são inegociáveis para mim. Eu vou resolver problema, coisa arada, depois das 10 da manhã, gente, das 11. Ana, mas aí, uai, você ainda assim, você tá trabalhando de manhã, mas eu acordo muito cedo. Então, esse momento é meu, eu não uso ele para mais nada. Foi um pacto que eu fiz comigo. Você pode perguntar também que impacto que eu quero deixar na minha vida, nessa vida, no mundo. Gente, para tudo que a gente for realizar, a gente precisa de silêncio, a gente precisa de introspecção, a gente precisa ouvir a nossa alma, porque é assim que a gente vê o caminho que a gente precisa trilhar. O nosso propósito não tá lá fora. Ele tá em quem eu sou, na minha essência. Quando você alinha isso com todas as ações da sua vida, você começa a se sentir em casa dentro de você. E isso, obviamente, que é uma das maiores, um dos maiores desafios. Então, tudo que você, por exemplo, uma dica, né? Tudo que você puder trocar propósito por tarefa, não é propósito. Entendem? Se eu posso trocar propósito por ação, a palavra não é propósito.
Propósito de vida é ser humano. Eu estou humana, então eu vou ser humana. Isso vai me trazer paz, gente. É muito louco isso, mas a galera, ela começa a se espiritualizar, né? E começa a querer viver umas coisas muito loucas. Gente, como que eu posso explicar isso? Essa espiritualidade de monastério, ela é para quem vai viver de monastério. Se você tem uma família, se você tem uma casa, se você tem uma profissão, vá viver isso. Essa espiritualidade, gente, foi muito da era de peixes, né? Essas crenças espiritualistas. Hoje, a gente está numa era, né? Plutão em Aquário fala muito da tecnologia, então essa coisa da espiritualidade ela vai desmistificar pra gente também, e você vai começar a ter vontades e você vai começar a dar vazão para essas vontades e você vai descobrir o seu propósito nisso, né? Você vai ver que, por exemplo, é muito importante você dar vazão à arte, você querer expressar o seu divino de alguma forma. E a gente pode expressar o nosso divino, gente, caminhando, dançando, fazendo exercício, fazendo uma prática, fazendo um yoga, pintando. Existem diversas coisas que você pode. Então, essa espiritualidade que a gente viveu aí no passado, a gente precisa ir dando tchau para isso. A gente precisa dar tchau para essa espiritualidade. Porque essa espiritualidade é de uma era que a gente não está vivendo mais. E tudo que está fora está dentro. Então a gente começa a ver que muito das nossas ações são pautadas em religiosidade. Quem disse para você que para você ser um ser espiritualista, você precisa fazer XPTO tal coisa? Quanto mais íntegro você é com você, mais espiritual você é. Quando você tem um espaço dentro do seu dia para você contemplar a vida, para você viver numa tranquilidade dentro de você. Sabe uma coisa que faz muito sentido? E isso andou me ajudando muito. Fecha os olhos e perceba como tá dentro de você. Tá gostoso? Existem momentos, gente, que eu fecho os olhos, ou às vezes eu não posso fechar o olho, eu falo, nossa, tá tão gostoso aqui dentro. E existem momentos que eu falo, meu Deus, que causa é esse? Calma aí, deixa eu organizar aqui essa galera. Que caos é esse que tá aqui? Nossa, por que tá assim? Por que tá agitado? Calma, minha gente, vamos acalmar. Propósito é isso também, gente. É o quanto eu sou digna comigo. Porque, né, a humanidade ela foi ensinada que a gente precisa ser com os outros. A gente vai deixando de lado. Por quê? Porque não querem que você se dê o valor. Quando você começa a se dar o valor, quando você começa a cuidar de você, do seu mundo interior, o que acontece? Você se cura, você expande. Não querem que você expanda, querem que você continue nesse rolê aí da humanidade adoecida, adormecida. A Daisy, eu precisava estar aqui hoje porque eu estava me sentindo sem propósito, mas já acendeu uma luzinha aqui. Tá vendo? A live foi para você hoje, então. Gratidão. Gratidão. Gratidão, Ana. Fazia muito tempo que eu não te acompanhava. Seja bem-vinda. É um prazer estar aqui te servindo, de todo o meu coração. A live tá maravilhosa, mas preciso sair. Plena gratidão pelos ensinamentos. Ô, meu amor, depois você assiste ela no gravado. O filme Soul da Disney fala sobre isso, é simplesmente fantástico. Gente, eu simplesmente amo animação, desenho. Vocês não têm ideia do quanto que eu amo. Eu vou no cinema, eu levo a minha criança divina no cinema, compro pipoca, compro minha aguinha, sento lá e assisto esses filmes tudo. Mufasa, Moana.
Gente, a mensagem que tem nos desenhos é surreal. Não é para criança, eu falo que não é para criança. É para fazer o adulto levar a criança para o adulto assistir. Olha, a dona Lívia tá aí, muito bom dia, meu amor. Tava quietinha aí assistindo a Ana Paula, né? Então, gente, enquanto a gente tiver nesse rolê das crendices, das crenças, vai ser muito difícil para a gente romper essas barreiras conscienciais. Porque o mundo ele vai existir para te distrair. O mundo ele tá aí para você sentir uma pressão constantemente. E ó, é uma coisa, isso que eu vou falar para vocês, eu vou falar com muito cuidado, com muito amor. Existe também, né, uma parte aí, quando a gente vira esse ser espiritualizado, místico. Tudo isso que eu tô falando para vocês são coisas que eu vivi, tá? Nada eu tô criticando, não. Tudo eu vivi, passei por essas coisaradas, tem coisa que ainda tô passando, né? Mas vamos lá. Existe uma frente aí que a gente precisa estar em contentamento o tempo todo. Que, né, tem muitas práticas voltadas para isso. Não é errado fazer prática para você entrar num estado de contentamento, não é isso. Mas você achar que você precisa estar nesse estado o tempo todo, isso é ilusão, gente. A partir do momento que eu estou encarnado, que eu assumi um corpo, eu assumo uma densidade. Essa densidade, ela tem consequências. Eu vou precisar limpar a densidade do meu corpo, eu vou precisar lidar com essa densidade, eu vou precisar lidar com essas crenças que esse corpo carrega, que a minha alma, em diversas existências aqui, tem e teve e vai ter, né? Porque tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas não existe você estar num estado de contentamento o tempo todo. Isso é uma loucurada que o ser humano criou através de religião. Você vem viver a vida, você vai ter desafios, você vai ter sofrimentos que você vai entrar. Vai existir momentos que você vai sentir raiva, vai ter momentos que você vai entrar num estado de tristeza. Se você entra nessa loucurada que você precisa estar em estado de contentamento o tempo todo, você vai embotar. Você vai viver uma ilusão. Aqui a gente tem os desafios, a gente tem os nossos problemas e tá tudo bem, porque é isso que vai moldar, é isso que vai forjar a virtude nova. Eu sempre falo, não fuja da crise. Olha para essa crise. Porque essa crise ela pode ter esse tamanho, ou ela pode ter esse, ou ela pode ter um gigantesco. É a forma como você vai trabalhar isso. Então, a gente vê muitas pessoas vivendo uma espiritualidade que é muito na ilusão. Que é você achar que o tempo todo você tem que estar sorrindo. Que... Não, gente, não existe, a gente está encarnado. Às vezes a sua ação aqui, ela reverbera lá, isso vai causar sofrimento lá, daqui a pouco volta. Então, quando eu começo a olhar para essas coisas sem esse peso, as coisas vão dando aí vai dando uma melhorada. E uma outra coisa, né? Tudo vira, gente, religião, porque a religião, ela vai trazer para você um conjunto de crenças. Eu sempre falo isso em início de tratamento com as minhas clientes. Até os 7 anos de idade, você não vive a sua vida. Você não vive a sua vida até os 7 anos de idade. Você vive a vida da sua família. Você vive a crença da sua família. Na sua fase adulta é que você precisa entrar em contato com o seu propósito. Aí você vai descobrir quem você é. Aí você vai descobrir a tua essência, o que te motiva, os teus motivadores, os teus impulsionadores.
Porque é conhecendo isso que você vai criar um campo de mudança significativo na tua vida e não ficar mais do mesmo. Então, até 7 anos de idade, gente, a gente não tá vivendo a nossa essência. A gente tá vivendo as crenças de uma família. Qual é uma das nossas missões? É aprender a estar dentro de nós. Por isso, essa prática que eu falei para vocês, fecha seus olhos e pergunta, como que eu tô me sentindo agora? Nossa, tá um caos aqui. Calma, vamos olhar para esse caos então. Aceita esse caos. Nossa, hoje, olha, tá muito gostoso aqui dentro. Hoje tá bom. Que bom. Ah, tá neutro, tá tranquilo. Que bom. Que bom. Ah, hoje não tá bom não. Hoje tem uma tristeza aqui dentro, ó. Que bom também. Emoção é uma sinalização. A gente não pode fugir das emoções. A emoção, ela vai vir trazer uma mensagem para você. Escuta essa mensagem e deixa aí, para não criar raiz. Entende essa mensagem. A tristeza, ela fala muito do quê? De coisas que provavelmente a gente perdeu e não vai viver mais. Fala muito do senso de inutilidade que a gente tem na vida, né? Eu vou me sentindo inútil. Eu vejo que a minha vida não tá tendo um propósito. Eu não tô dentro dessa minha essência. Então a tristeza, ela vai trazer essa mensagem para você. Escuta. Escuta o que tem para falar. Isso é importante. O que dá sentido no seu caminho? Reflita sobre isso. E, gente, para muitas pessoas, o propósito ele vai nascer no momento da crise. É nos momentos da dúvida. Uma outra coisa, gente, não coleciona certezas na sua vida. Entenda que você ter incerteza sobre as coisas tá tudo bem também. Porque que certeza que dá pra gente ter aqui, gente, nesse mundo? Eu que estudo mitologia, vou estudando religião, porque eu ensino isso para vocês também, né? Mas eu amo estudar isso. Cara, não dá pra gente criar certeza sobre essas coisas, sabe? Sobre o universo. A gente precisa normalizar viver com a incerteza. Porque aí você abre um espaço para você viver o verdadeiro propósito, ele começa a se revelar. Agora, se eu já tenho certeza de algo, se eu já acho algo, que espaço que eu vou ter dentro de mim para descontaminar coisas e absorver novas coisas? Muitos de nós, a gente precisa romper contratos com o passado, para a gente ir despertando uma nova força dentro da gente. Então, cada crise é uma oportunidade de transformação. E quando a gente atravessa isso, você começa a entender o que realmente importa. Cara, isso aqui não importa mais. E aí você vai descobrindo força que você nem imaginava ter. Gente, eu passei por uns processos aí em 2024 que foram processos assim arrasadores no campo da crença. Porque a gente acha que não tem crença religiosa, mas a gente é chapado de crença religiosa. E eu vivi a gente pode, né, a noite escura da alma e, nossa, assim, você tirar a força que você coloca em entidade, você tirar a pressão, a expectativa, e você começar a trazer isso para você, para o seu universo interior. Isso é autorresponsabilidade, gente. É o momento que a gente inicia um processo de maturidade com a gente. A gente começa a se responsabilizar. Cara, por que eu tô agredindo tanto meu fígado? Por que eu tô agredindo tanto meu coração? Por que meu coração pesa, existem momentos? Por que eu ainda me permito estar naquele lugar ali que não faz mais sentido para mim? Isso, gente, vai te colocando num lugar de verdade.
interna. E quanto mais verdade interna você vive, mais o seu propósito se apresenta, ele começa a nascer. É nessa escuridão que a gente se conecta com a luz. E é importante a gente fazer essas perguntas. Quem eu não quero mais ser? O que eu preciso abandonar aí no meio do caminho? Algumas pessoas falam assim, Ana, existem momentos da minha vida que é meio desafiador, porque eu não sei se eu continuo em determinada coisa ou se é hora de seguir em frente, né? Se é hora de seguir ou se é hora de desistir. Quando a gente entra nesses momentos de dúvida, o que é importante? A gente vê se aquilo já está causando sofrimento demais, se o preço que você está pagando para estar naquele lugar está sendo muito alto. Se está sendo muito alto, se está tirando constantemente a sua paz, a sua serenidade, se está tirando o seu tempo, está na hora de você seguir em frente, de você desistir disso e ir para uma outra coisa. A gente tem muito dessa crença também de, se eu comecei isso aqui, não tem jeito, tem que ser isso aqui. Porque a sua alma, ela anseia por liberdade. Vai ter essa liberdade. Porque senão isso vai te causar inquietação. E nós, a gente coleciona inquietação. A gente precisa despertar, gente, o nosso poder psíquico. É despertando esse poder psíquico que a gente começa a bloquear as coisas do mundo, a bloquear as influências, sem criticar, sem julgar, entrar num espaço de eu sei que a humanidade ela tá num processo de dor, eu sinto isso, eu vejo isso. Mas esse sofrimento, ele não ressoa comigo mais. Então, eu decido viver a minha verdade. E aí você vai entrando nas reflexões profundas. A gente precisa buscar clareza em nós, nas nossas escolhas. E para isso, gente, é só a alma com a gente. A ancestralidade com a gente, a espiritualidade com a gente. Então, assim, o que é propósito, afinal? É você se encontrar no meio desse caminho. É você viver essa verdade nesse meio do caminho. Nada mais do que isso. Propósito não tem nada a ver com as coisas que você executa, com as tarefas do dia. É óbvio que se eu posso, né, conectar a minha essência com a minha profissão, isso vai dar muito bom, que é o que toda mulher busca. Toda mulher busca criar algo novo, estar nesse espaço sagrado, né, de conseguir gerar o novo. A mulher, ela tem essa necessidade, gente. Isso é da energia feminina, gerar o novo. Mas o homem não pode ter isso? Claro que sim, o homem tem tantas energias, masculina e feminina, assim como nós. O yin e yang. Então, a mulher, ela entra num estado de sofrimento muito por causa do não merecimento. Hoje, né, foi feita uma pesquisa e a maior dor do homem é ele não se sentir bom o suficiente. O homem constantemente ele tem uma vozinha ali que diz que ele não é bom o suficiente. E a mulher é o não merecimento. Ela não se vê merecedora, muitas das vezes, de se amar em primeiro lugar, de se colocar em primeiro lugar. Se eu não me coloco em primeiro lugar, gente, a minha realidade não muda. Isso não é egoísmo, porque quanto mais eu sirvo a mim, ao meu universo, mais força eu vou ter para servir o lado de fora. Porque aí eu vou entendendo que o lado de fora, ele também sou eu. A gente precisa dar conta da nossa vida, estar dentro do nosso propósito. Isso não é, vamos dizer assim, difícil, mas é desafiador, porque a gente precisa romper barreiras. A gente precisa romper essas coisas. E vai ter distração, gente, vai ter distração, é o que eles mais fazem, né? Cada vez mais a tecnologia ela vai ser muito forte, muito forte.
Já tá sendo, né? Já tá sendo. E a gente pode usar isso a nosso favor, mas não para viciar a gente em rede social. Ó, isso aqui, de você ficar fazendo isso aqui, ó, isso tá acabando com as tuas sinapses mentais, isso tá acabando com o teu cérebro. Faz um detox digital. Eu vou contar uma coisinha que eu fiz na minha vida que só trouxe benefício. Eu não tenho mais eletrônico no meu quarto. Quando eu me mudei aqui para a cidade onde eu tô morando, quando, né, o pedreiro ele foi fazer meu quarto, ele falou assim: "Você quer tomada onde?" Aí eu falei assim: "Eu quero a tomada do ar condicionado, uma tomada embaixo e uma tomada perto da minha cama para eu colocar um abajur." Fica tudo desligado. Não tenho televisão, não tenho Wi-Fi, não tenho nada disso. Nada que vá prejudicar o meu sono. Quando você entende a importância do sono, a gente não vive só aqui. Não é só esse rolê aqui acordado. A gente está acordado em outros lugares também. E o sono, ele é muito importante. Eu abri vaga, né, ano passado, para o curso Despertar do Mestre Interior, que é curso dos sonhos, né, de interpretação de sonhos. Como eu venho, eu sou psicóloga e eu sempre fui orientada, né, em buscar conhecimento através da psicologia analítica e junguiana, aprender sobre símbolo, sobre arquétipo, sobre o mundo do sonho mudou minha vida. O mundo do sonho, gente, ele é muito importante. Tanto que estão fazendo milhares de estudos sobre isso, porque querem entrar no mundo dos sonhos, né? Por que será? Não vou falar disso aqui, tá, gente? Mas se questiona. Por que será que eles querem fazer isso? Por que eles querem tanto entrar no mundo do sonho das pessoas? Não basta a gente ser influenciado aqui? Não basta a gente ser achado aqui? Tem que ser lá também? Tem, né? Para eles tem. Quanto mais domínio eles têm da população, melhor para eles, né? E pior para nós. Então, cuidem do sono de vocês, cuidem do coração de vocês. Cada vez mais, quando a gente vai entrando nessas reflexões profundas do que faz sentido para mim, o que não faz, eu vou vivendo uma verdade. Eu vou vivendo uma realidade mais humana. Se você tá humano, seja um bom humano. Seja bom naquilo que você faz, naquilo que você tem possibilidade de fazer. Porque aquilo que a gente não tem possibilidade de fazer, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar preocupado, que é o que acontece, né? Eu não consigo ter ação sobre determinada coisa. Então, pelo menos eu vou ficar preocupado. Não fique. Vai fazer uma caminhada. Vai olhar para o céu. Vai se conectar com a terra. Vai andar descalço. Gente, o que é importante de verdade é de graça. Quando a gente vai aprendendo, relembrando isso, né? A gente vai sorrindo mais. Você vê que você não precisa pagar por isso. Você tá em um momento em família, você tá com amigos, você tá com pessoas boas, né? Pessoas que o coração ali tá conectado. Você tá num momento, num banho de chuva. Ontem, aqui onde eu moro, tá fazendo muito calor, né? Muito calor. E aí choveu. E como eu precisava sair, eu fui pro quintal e eu falei, meu Deus, olha, mais um presente, né? Um arco-íris lindo. Tava lá pititico, mas ele tava lá. Eu falei, quanto tempo eu não vi um arco-íris, gente? E aquilo me tirou um sorriso tão genuíno. Eu recebo presente todos os dias da vida. A gente precisa estar ali presente para receber isso. Quais presentes da vida?
Olha, meu professor de dança tá aqui, gente. Seja bem-vindo, querido Alexandre. Gente, eu comecei a dançar, não contei pra vocês, né? Eu vou contar todo esse mundo aí pra vocês. É uma expressão divina, gente. Dançar. Olha, dançar é algo que cura. Dançar é algo que alegra. Não tem contraindicação, gente, dançar. Dançar não tem nada negativo, só tem positivo, porque isso, a única coisa é que vicia, né? Depois que você começa, você não quer parar mais. É maravilhoso. Depois eu vou contar para vocês nos stories como é que foi essa decisão, né? E eu já dançava, eu gostava de dançar na adolescência, mas aí o mundo, né? A gente vai viver um mundo, esse mundo da humanidade, e a gente vai se desconectando dessas coisas que fazem a gente sorrir, né? Quem dança é mais feliz, não tenho dúvida disso, com certeza. E eu tô muito mais feliz por dançar. Eu acho que dá para perceber, né? Eu lá na dança, o tempo todo sorrindo. É isso, meus amores. O sol, ele tá passando, né? Voltando ao assunto lá do comecinho, o sol, ele tá passando por um processo de inversão do polo magnético dele. E é óbvio, né? Eu acho que é 11 mil anos, né? A cada 11 mil anos, acho que tem um período também ali de 4 mil anos, né? Muda. Então, a gente vai receber muita mais energia solar. E quando a gente recebe, quanto mais luz, mais sombra. Isso não é ruim, muito pelo contrário, isso é curativo. Coisas às vezes que talvez eu demoraria outras encarnações para lidar, para olhar, para curar, para aceitar. Eu vou ter condições de fazer isso nessa vida. Receba essa bênção que é estar aqui na vida. A gente pode olhar para a humanidade, a gente pode olhar para a nossa humanidade de uma forma onde você está aprisionado ou onde você está num processo de aprendizado. Vou fazer, porque eu sei que eu tenho um público aqui para isso, mas eu vou fazer um questionamento. Você acha que uma pessoa que vive, um ser que vive, vamos dizer, em um outro planeta, em uma outra orbe aí, que não tem escolha, é uma pessoa neutra, quais aprendizados que ela teve, né? Sendo que ela é uma pessoa neutra. Olha o quanto de aprendizado que a gente tem aqui. Tudo bem que tem aprendizado que é só Jesus, né? Mas quantas coisas a gente não aprende com as nossas tomadas de decisão? Aqui hoje a gente pode ver tanto o lado da alegria quanto da tristeza. Essas polaridades, elas ensinam muito. Inclusive, a eu querer viver um outro caminho, né? Um caminho mais tranquilo. Vai viver, gente, é sério. Vai viver. Vai ter suas experiências. Não é errado. Ai, Ana, mas e se eu errar? E se é uma entidade oculta? Deixa essa entidade oculta. E se tem que, né? Às vezes a gente fala assim, ah, eu tinha que. Não tinha que nada, gente. Vai fazer o que você consegue fazer. Ah, e se der errado? Tira o e se da sua vida. Cara, se você perceber o quanto esse você fala, você vai ver muita cura. Tira essa palavra da tua vida. E se eu errar, errou. Pronto, é experiência. É claro que a gente vai criando um pouquinho mais de maturidade, de amorosidade interna, um espaçozinho, né, de compaixão. A gente não vai ficar querendo errar na vida dos outros, porque a gente não quer mais errar na nossa. A gente já não vai ser mais interessante a gente ficar criticando tanto o outro, a gente ficar entrando em briga que não é nossa. A gente já tem as nossas brigas, gente. O que a igreja fez? A igreja colocou o demônio lá fora da gente, né? O capeta. Por que a igreja fez isso? Colocou esse capeta fora da gente. E colocou Deus também, né? Fora da gente. Para você não acessar essas energias em você, você se curar e romper, expandir. Pensa sobre isso. Então, tudo aquilo que está no oculto, tudo aquilo que está
engavetado, tudo que tá no porão vai começar a vir. Gente, eu fiz uma hipnoterapia com uma cliente minha em dezembro e é incrível. O que ela enxergou foi exatamente isso. Ela dentro de um porão onde tinha um monte de tralha antiga da família. Olha que interessante. Até os nossos 7 anos a gente não vive a nossa vida, a gente vive as crenças da família. Talvez esteja na hora de você viver as suas crenças expansivas, não mais as limitantes. Bora? Bora para 2025? E aí, minha gente, fez sentido a live para vocês? Me contem aí como é que vocês estão. Dúvidas? Querem perguntar algo? Senão a gente encerra. Segunda-feira que vem, meio-dia, live minha e da Alessandra, almoça comigo. Quarta-feira que vem, 5h30 da manhã, Aurora da Consciência. Live 2 vezes na semana, gente, olha só. Tragam as questões de vocês, tá? Seja bem-vinda, Thaís. Tragam as questões de vocês, dificuldades, processos que vocês estão precisando aí de apoio, tá? A Deise, muito sentido, gratidão. Eu que agradeço a sua reconexão aqui com o Instituto, comigo, tá? Maravilhosa. Dona Lívia, amei, amo você, amo a vida de vocês, que eu possa ser contribuição de verdade, tá? Eu sei que eu fiquei um tempinho fora aqui, mas, né, coisas aí de final de ano, eu tava com gente em casa, e aí foi meu aniversário caiu bem numa quarta-feira, que é o dia que eu faço essa live, então acabou que não fiz, tá? Mas agora a gente já voltou com tudo aí, e bora pra vida, né? Bora viver as experiências. Muito precisa como sempre. Ô, meu amor, amo você também, tá? Minha xará querida. Um beijo, queridos. Fiquem bem, na paz, na luz, no amor. Vamos tomar um solzinho, andar descalço um pouquinho, tá? Olha, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Quem que tá aqui? Olha só o nenenzinho. Esse aqui é o Odin, gente. O Odin, pra quem não sabe da história, né? O Odin, eu encontrava a mãe dele e ele. A mãe dele tá grávida de novo, né? Eu tentei resgatar, mas ela não aceita, enfim. E o Odin, ele tem má formação nos olhos. Aqui, ó. O olhinho dele tá sempre, né, lacrimejando. Ele tem má formação, ele não enxerga direito. E ele tem 4 meses. Quando eu peguei, ele tinha 3. E a mãe dele grávida de novo, né? Naquela época ela não estava grávida, agora ela já tá grávida. Então, assim, era visível que ela ia engravidar. E a minha intenção era o quê? Pegar ele por causa do olho, né? Eu sabia que ele ia ter dificuldade, obviamente, de estar na rua, que a mãe iria ter que dar ali vazão para os outros bebês que vão nascer e que provavelmente ele iria morrer na rua, né? Porque ele ficava embaixo de um carro, gente. Ele ficava embaixo de um carro. E aqui onde eu moro chove pra caramba. Então, assim, pra onde que esse gato ia, né? Porque pititico. Se é gato adulto, pula janela, pula muro, enfim, vai se esconder. Mas o que esse pitico ia fazer? Então eu consegui resgatar ele, né? Eu coloquei o nome de Odin por causa do olho. A mitologia, né? Quem entende aí de mitologia. E aí é isso, minha gente. Odin aqui, dando bom dia pra vocês. É isso, deixa eu ver. Ana, sempre tive esse sentimento de merecimento, mas agora eu sempre faço o exercício do espelho. Isso aí, muito bem. Graças a Deus você pegou esse lindo. Ai, gente, e o Shiva, ele, né? Eu achei que o Shiva ia rejeitar ele. A gente tem que acreditar, né? No amor que a gente gera no mundo, porque como que vai rejeitar, né, gente? Sendo que assim eu dou tanto amor para eles e eu recebo tanto amor também deles. Então, em contribuição, é óbvio, o Shiva adotou ele, brincam, mas assim, brincam muito. Só que o Shiva, ele cansa, né? O Shiva, ele pega, ele vai dormir, e o Odin não, ele fica chorando, pedindo carinho no chão. Ele fica... Ele quer brincar o tempo todo, né? E aí eu falo, calma, meu filho, não dá pra brincar o tempo todo, né? Sua mãe tem que trabalhar também.
Mas é uma farra, gente, é uma farra, é amorosidade, né? É muita amorosidade desses bichinhos. E, enfim, quem gosta, gosta, né? Quem não gosta, enfim, vai ter que aprender a gostar, né, gente? Porque é uma parte nossa. E é isso, meus amores. Um beijo pra vocês, fiquem bem, na paz, no amor. Eu estendi aqui por causa do Odin, mas vamos encerrar, tá bom? Amo vocês.